Como ajustar o tempo inspiratório na modalidade PCV? Primeiro, temos que entender que o tempo inspiratório determina a duração da fase inspiratória. Observe aqui na imagem. Nesta situação simulada, o tempo inspiratório foi ajustado em 1 segundo. Observe aqui no gráfico fluxo pelo tempo. O tempo inspiratório tem seu início neste ponto e tem o fim neste ponto. Portanto, desse ponto até esse ponto ocorre a fase inspiratória, que corresponde no gráfico pressão pelo tempo, este ponto a este ponto é a fase inspiratória. Portanto, o tempo inspiratório, ele que vai determinar a duração dessa fase. Nesta situação simulada, o operador do ventilador mecânico ajustou em 1 segundo. Então, a fase inspiratória terá duração de 1 segundo. Quando esse tempo for atingido, a inspiração é interrompida e ocorre a ciclagem. O que é a ciclagem? Relembrando, é a fase de transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória. Dessa forma, o tempo inspiratório em PCV é uma variável fixa, ou seja, seu valor não altera durante os ciclos ventilatórios. O que isso significa? Significa que neste ciclo ventilatório o tempo inspiratório será de 1 segundo, assim como neste ciclo ventilatório e nos demais ciclos. Por isso, o tempo inspiratório deve ser ajustado com o objetivo de proporcionar uma adequada expansão pulmonar, evitando a sobredistensão, a ciclagem precoce ou a ciclagem tardia. Valores entre 0,6 segundos a 1,2 segundos costumam, veja bem, costumam ser adequados. Porém, não há valores ideais, porque o tempo inspiratório dependerá sempre da mecânica respiratória do paciente. Por isso, o ajuste deve ser sempre individualizado. Agora, então, vamos ajustar o tempo inspiratório utilizando o SDVM. Na modalidade PCV, quando o fluxo inspiratório não atinge a linha do zero, aqui no gráfico fluxo pelo tempo, observe que o fluxo não atinge a linha do zero. Ele teria que vir até este ponto, mas não é atingido. Isso significa que esse paciente da situação simulada expirou antes. Portanto, o tempo inspiratório ajustado de 0,6 segundos é curto, não é suficiente para que toda a pressão inspiratória programada ou pressão de pico atinja os alvéolos. Mas agora, então, vamos ajustar de forma que o fluxo atinja a linha do zero e vamos observar a situação simulada. Observe que agora o fluxo consegue atingir a linha do zero no gráfico fluxo pelo tempo. Portanto, o tempo inspiratório de 1,2 segundos é adequado para este paciente. Então, o tempo inspiratório é adequado quando há equilíbrio entre a pressão inspiratória máxima ou pressão de pico e a pressão alveolar. E isso ocorre quando o fluxo cessa, quando o fluxo zera, porque aí não há gradiente pressórico. Então, quando o fluxo atinge a linha do zero, o tempo inspiratório é adequado, pois toda a pressão aplicada nas vias aéreas atinge os alvéolos, gerando volume corrente, mas sem alterar a pressão inspiratória. Mas, atenção, muito cuidado com esta situação. Observe que o tempo inspiratório está excessivo. Olha quanto tempo já se passou que
o fluxo inspiratório atingiu a linha do zero e continua. Então, isso é um tempo inspiratório excessivo para esse paciente da situação simulada. Não deixe o tempo inspiratório muito estendido e nem uma relação enziesa invertida. O tempo inspiratório excessivo pode causar sobredistensão pulmonar e maior risco de injúria pulmonar induzida pela ventilação mecânica invasiva. Agora, eu vou mostrar situações simuladas para o mesmo paciente, porém a única alteração que vou fazer será no tempo inspiratório. Observe que aqui eu tenho novamente um tempo inspiratório de 0,6 segundos e o tempo inspiratório é curto, porque o fluxo ele não atinge a linha do zero. E agora, observe o volume corrente gerado, que é de 447 mililitros, e o fluxo inspiratório de 96 litros por minuto. A pressão de pico, como não foi alterado nem o delta pressórico, nem a PIP, é de 13 centímetros de água. Agora, eu vou fazer uma pequena alteração para 0,8 segundos. Vamos observar as alterações agora na simulação. No tempo de 0,8 segundos, observe que o volume corrente foi para 466 mililitros e eu só alterei o tempo inspiratório. O fluxo inspiratório manteve o mesmo valor de 96 litros por minuto. E agora vou fazer mais uma pequena alteração para 1 segundo. E vamos observar, então, as alterações na simulação com a alteração do tempo inspiratório de 0,8 segundos para 1 segundo. Observe que o volume corrente agora foi para 471 mililitros e o fluxo manteve o mesmo valor de 96 litros por minuto. Portanto, se eu alterar somente o tempo inspiratório na modalidade PCV, a única alteração que vou observar é no volume corrente. O fluxo inspiratório será mantido, é inalterado. Porque, lembrem-se sempre da fórmula. Tempo inspiratório é igual ao volume corrente dividido pelo fluxo. Então, quanto maior o meu tempo inspiratório, maior será o volume corrente para uma mesma pressão.